Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix desta segunda-feira, começando muito bem agosto aqui no Jornal da Mix. Adolfo Padilha, bem-vindo. Hoje não tem comentário do Adolfo, mas tem uma entrevista maravilhosa, né, Adolfo? Que bomba, né? E como o pessoal está numa expectativa grande, enorme, porque nós estamos falando com o homem que já foi o homem mais poderoso desse país, né? E aqui nós vamos descobrir se ele foi Robin Hood e o que ele foi na história dele. Vai ter a liberdade de falar. Estamos aqui hoje Vamos chamar ele, né? Chama ele você, que a sua voz é mais entoada. Eduardo Cunha está conosco, deputado, bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos os ouvintes. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, conduz essa entrevista aí. É um prazer ter o senhor aqui. Prazer é nosso. A gente sabe que em alguns momentos da nossa política, o senhor foi quem talvez tenha sido o agente que mais motivou as pessoas a saírem às ruas. O senhor tem consciência disso? Eu não sei se fui eu que motivei. Eu acho que os fatos em si motivaram as pessoas. Eu apenas fui como se diz, né? Como eu sou evangélico, às vezes a gente é instrumento de Deus, né? Não necessariamente a gente é a pessoa que faz. Então eu olho para esse lado. Eu fui um instrumento de Deus para poder fazer aquilo que era o que seria o correto, né? E hoje o senhor anda nas ruas, o senhor de novo é candidato pelo PTB, Sim, a deputado federal. Sou pré-candidato. Pré-candidato, né? Pelo PTB. O senhor faz algumas colocações nas redes sociais do senhor que a gente vê que politicamente o senhor entende muito, principalmente dos bastidores da política. E quando a gente remete os seus comentários à história do que acontece, a gente vê que não está muito fora. O senhor acredita mesmo que ainda não vai ter uma mudança muito grande? Olha, veja bem, eu tenho um livro, né, que eu tive a oportunidade de lançar até aqui mesmo em Presidente Prudente, na semana passada, e que é o Tchau Querida, o Diário do Impeachment. O que acontece? A gente, nesse livro, com 808 páginas, eu conto toda a história do processo do impeachment, mas o livro não está restrito à história do impeachment, está restrito à nossa situação política como um todo, desde a proclamação da República, com as eleições presidenciais, depois com o Estado Novo, com a lei do impeachment, que é de 1950, com todos os processos de impeachment, sendo que o primeiro foi com Getúlio Vargas, em 1954, e ele venceu na Câmara. Depois o impeachment do Collor, até o impeachment da Dilma, passando por todas as eleições, e eu faço um apanhado das situações que são muito semelhantes às que estão ocorrendo hoje e das razões que chegaram onde a gente chega hoje. Essa polarização, esse acirramento, não existe de hoje, ele sempre existiu. Em 89, que foi a primeira eleição direta depois do regime militar, Collor representou a direita e a esquerda naquele momento era o Brizola. Os caçadores de Marajá. Isso. Não, aquilo foi a peça de marketing utilizada naquele momento para o Collor para se tornar conhecido. Era uma campanha longa, diferente, não tinha rede social. Nós vivíamos um outro momento, dependia de programas de televisão, tinha aqueles partidos que eu apoiava, tinha aqueles programas de 1 hora gratuitos fora do período eleitoral, aquilo alavancou o Collor, ele se tornou conhecido. Enfim, uma história diferente, não é objetivo falar a motivação. Uhum. Collor efetivamente, ele soube utilizar bem o marketing político. Foi o introdutor do marketing político da eleição e era a primeira eleição. Só que acontece que Collor representou a direita. E tinha oposição naquele momento, quem era o favorito para aquela eleição era o Brizola. E o Brizola acabou fora do segundo turno, no Photoshop, com o Lula o atropelando. E aquilo, o Lula tomou o lugar da esquerda e não largou até hoje com o PT. Então, o Brizola morreu praticamente politicamente a nível nacional depois daquela eleição. E o que acontece? Essa polarização existiu, foi tão acirrada que o impeachment do Collor tem um pouco dessa polarização. A raiva do PT de ter perdido a eleição para o Collor fez com que o PT buscasse o impeachment do Collor. Todo mundo se lembra que até o último programa eleitoral do Collor foi um ataque à ex-mulher do Lula, uma situação difícil com a filha que ia abortar. Aquilo gerou uma celeuma que ela perdurou durante todo o mandato, virou um ranço. Então essa polarização se acentuou muito. Com o impeachment do Collor, simplesmente o PSDB tomou o lugar do Collor na direita. Por mais que eles dizem que são social-democratas, eles foram à direita. O programa do PSDB de privatizações, de quebra de monopólio, representou um aspecto anti-PT. Aí o que aconteceu? Com a derrocada do PSDB, depois do processo da criminalização da política promovida pelo ex-juiz Sérgio Moro, a gente teve o Bolsonaro que conseguiu tomar o lugar do PSDB na oposição à esquerda no anti-PT. Então essa polarização ela não tem novidade nenhuma e ela não vai mudar. Até porque esses fatos que eu estou te narrando mostram o seguinte: quando você tem alguém que surge com força, ele não é terceira via, não existe terceira via. Ele vira via e toma o lugar.
Porque a terceira via que querem colocar aqui é mais ou menos o que aconteceu na França agora. Você tinha a extrema-direita que foi para o segundo turno e disputando com a extrema-esquerda, e o eleitor lá queria uma opção que não fosse os extremos sempre. E aí reelegeu o Macron. Trazendo esse histórico que o senhor fala, e uma leitura bem clara, hoje o senhor acha que o sistema político nosso, ele favorece a polarização por interesse do sistema ainda continuar muito forte dentro da estrutura política, dos barões da política que nós temos em Brasília? Eu estou diante de alguém aqui que já mandou e manda na política estrutural do país, ou já mandou lá atrás. O senhor acha que o próprio sistema favorece a polarização para que não se apareça mais opções, para que não se apareça essa amarração política do nosso sistema político, por exemplo? Eu não concordo. Não ter candidatura avulsa, ter que ser afiliado a um partido? Não, o fato de ter candidatura avulsa, eu acho que era uma coisa que devia ser introduzida no Brasil, sim. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que era bom para a democracia. O senhor apoiaria essa ideia? Apoiaria, claro que apoiaria. Seria fantástico, né? E já está isso está em discussão. Agora, o problema maior é que eu acho que trocar... Isso, o próprio Bolsonaro ter substituído o PSDB na polarização mostrou que, num determinado momento, ele teve que compor. O que acontece? A situação, infelizmente, a fragmentação política que a gente tem é que é o grande problema do processo hoje. Você tem, lá como eu já falei, sim, algumas oportunidades, seja Lula, seja Bolsonaro, seja respectivos partidos, o PT e o PL não vão eleger mais do que 15% da Câmara dos Deputados, ou seja, 75 deputados. Ninguém consegue governar com isso. Então nós temos um problema hoje com o eleitor. Eu fiz pesquisa pelo nosso partido no estado de São Paulo. 88% dos eleitores não lembram quem votou para deputado federal em 2018. Por que acontece isso? Primeiro porque ele não liga para quem está votando para deputado, que já é um grande erro. Mas a maior razão não é nem essa, não. E o sistema sabe disso, deputado? Claro, eu estou te mostrando. O sistema toma conhecimento disso claro e se aproveita Não, disso. mas eu vou te dizer a razão, porque o sistema, de uma certa forma, e aí muito mais à esquerda, está fazendo que permite que isso aconteça. O que acontece hoje? A maioria, se você pegar os 513 deputados que foram eleitos em 2018, somar todos os votos deles, e você pegar o total de votos válidos para deputado federal em todo o país, você vai ver que o percentual dos votos que foram aproveitados, que viraram um candidato eleito, não vai passar desses 12%, ou chegando a 15%, no máximo 20%. Ou seja, 80% dos votos foram perdidos, foram votados em candidatos que não são eleitos. Então ninguém se sente representado. E qual é a razão disso? Nosso sistema de eleição, ainda mais agora que terminou as coligações proporcionais, o que significa? Eu tenho que montar uma nominata partidária para eleger o cara. O coeficiente eleitoral em São Paulo são 300 mil votos para deputado federal. Quantos fazem 300 mil votos aqui para se eleger? Faz 100, 120, 130, 150, 80, 300, poucos fazem. O que tem que usar? Tem que usar o partido. Aí agora a gente, com fundo eleitoral... Aí sai em busca da demanda de candidato. Vamos arrumar candidato, vamos pegar o vereador lá em Presidente Prudente, vamos pegar o vereador em Araçatuba, vamos meter lá na chapa, vai fazer 5 mil votos aqui, 4 mil votos aí, vão rasgar os votos desse cara com dinheiro público para poder eleger o cara. Então não tem representatividade. Se eu não lembro em quem eu votei, porque o cara simplesmente não foi eleito, como é que eu estou representado lá? Os que prestam um pouco atenção nisso, a gente sabe disso. Sim, o sistema... É uma pergunta direta. Sim, mas não, a resposta à primeira tua pergunta, se você, o sistema que você está falando que compactua com isso, é o sistema que quer usar essa máquina partidária para eleger os caciques. Se você fosse para São Paulo... Mas 70... eu estou ouvindo isso de um cacique? Eu não sou cacique, eu não sou nunca fui cacique político. Pelo contrário, a minha eleição... Deputado, o senhor já foi um dos homens mais poderosos desse país. Não, isso é outra coisa, mas não cacique. Existe uma diferenciação muito grande de ser cacique e de você ter acumulado o poder pela disputa até entre pares, ou pelo exercício da política. Não tem nada a ver uma coisa de ser cacique... disputa interna de pegar a liderança. Não existe nada diferente de ser cacique, até porque na minha última eleição eu fiz mais que o coeficiente eleitoral de deputado. Eu não precisava de nominata de ninguém para me eleger. O que eu defendo é 70 deputados que são eleitos em São Paulo, 70 mais votados. Só isso, aí o eleitor entende. Aliás, exatamente. O eleitor não entende até hoje. A maioria nem sabe que os mais votados não são eleitos. Que você votou no Enéas e elegeu 4 caras. Mas aproveitando essa deixa do senhor, do que o senhor fala, do percentual, que a gente sentia isso muito mais forte no passado. Tirando todos os lados positivos, o lado negativo, mas um legado, por exemplo, do atual governo do Bolsonaro. Você acha que o eleitorado mudou um pouco? O senhor acredita que o eleitorado mudou? O senhor acredita que esse ano o eleitorado vai lembrar daqui 2 anos quem foi o deputado federal que ele votou?
Quem foi o governador que ele votou? O senhor Não, acredita nessa governador mudança? e presidente, sim. Deputado, eu acho que não vai acontecer a mesma coisa. Você sabe por quê? Que a maioria vai votar em Mas candidato. será que Não, eu acho que vai piorar para O deputado. senhor acredita nisso? Porque a maioria vai votar em quem não elegeu. Porque nós tínhamos a eleição de 2018 ainda com coligação proporcional. Agora não tem nem coligação proporcional. O que significa? São 70 deputados federais que são eleitos em São Paulo. Então o partido pode lançar o mesmo número de candidatos à vaga. Então cada partido vai lançar 70 candidatos a deputado federal. O PTB, o meu partido, vai lançar 70. Então tem muito mais gente para disputar, muito mais gente para levar voto que vai ser jogado fora. Então eu vou aumentar a falta de representatividade. Essa que é a verdade. Então, do ponto de vista de deputado, vai piorar. E do ponto de vista do eleitor entender que ele precisa... Por exemplo, eu tenho para mim que se a gente esquecer tudo o que aconteceu no atual governo, a gente tem um legado que ninguém vai poder tirar do Bolsonaro. O patriotismo que ele trouxe de volta, do pessoal vestir o verde e amarelo, se é uma jogada de marketing ou não é, deputado, ele conseguiu fazer isso. Eu acho que é um pouco mais do que patriotismo. Hoje, o senhor há de convir comigo que se há 10 anos atrás, ou menos um pouco, o senhor parava num ponto de ônibus, o pessoal não sabia nem que eu era STF. Eles não entendiam nem que eram os ministros do STF. E hoje eles entendem. Hoje eles conseguem entender isso. Desse ponto de vista, o senhor ainda acha que o eleitor não vai... Peraí, quem que é o Eduardo Cunha? Calma. O Eduardo Cunha é o cara que derrubou a Dilma, depois teve envolvido, depois provou que não estava envolvido. Vamos dividir a sua colocação em 2 pontos. Com relação ao Congresso Nacional para deputados, eu acho que não vai mudar nada. Enquanto, pelo contrário, eu acho que vai piorar. A não ser que a gente mude o sistema de eleição. Com relação ao governador e presidente, talvez não. Objetivamente, o que você falou sobre o patriotismo de Bolsonaro, claro. Mas é um pouco mais profundo que isso. Nós sempre vivemos num processo ideológico em que só era a ideologia de esquerda considerada como a existência de ideologia. É o seguinte, quando você usava o partido ideológico... Minoria gritante. Não, partido ideológico, é só de esquerda, não tinha partido ideológico de direita, porque a direita é fascista. Então, todo mundo tinha vergonha. Todo mundo tinha vergonha, não. Eles colocam. Não, eles colocam, que é. Sim. Eu não estou afirmando isso, pelo amor de Deus. Para eles, sobre qualquer aspecto, a direita é fascista. O que acontece? A direita era silenciosa, sempre foi silenciosa. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem acompanhou a eleição do Collor, que foi um exemplo, você vai ver o seguinte, na véspera da eleição do Collor, no segundo turno, o Collor deu uma virada em São Paulo enorme. Teve um fato que aconteceu, aquele sequestro do Abílio Diniz, que foi resolvido naquele dia, que encontraram panfletos ou materiais de propaganda do PT junto com os sequestradores. Aquilo ali foi um baque grande. O que aconteceu? São Paulo, particularmente, teve uma reação muito forte. O que era? A maioria silenciosa que não aceitava o que o PT estava fazendo, a gritaria do PT. E essa maioria silenciosa era o quê? Era a direita. Era a direita envergonhada. Você tem os eleitores, que eram os eleitores que o Bolsonaro teve a grande contribuição, não é o estímulo do patriotismo, foi permitir que esse segmento da população brasileira exercesse a ideologia de direita sem vergonha. As pessoas hoje assumem o que são e vão para o embate consciente. E a forma da manifestação da ideologia de direita é colocar o verde e amarelo, é botar a camiseta, é botar a bandeira. Ele assume a postura. Do ponto de vista do conhecimento político que o senhor tem, até mesmo de estratégia eleitoral, o senhor acredita que hoje nós temos uma direita de extrema direita ou o senhor acredita que é uma narrativa que está sendo construída? Não, eu não posso te dizer você que tem uma extrema direita. Eu acho que tem uma direita um pouco mais fanática, aguerrida, aguerrida, como tem a esquerda também, uma mais aguerrida. Tem uma direita, digamos assim, mais convencional. Tem aqueles que, como eu, que me colocam, que você pode considerar que eu sou de direita ou não, depende da sua concepção. Eu sou conservador de costumes e sou liberal na economia. Se isso é ser direita, eu sou direita. É simples assim. Se você rotula esse meu posicionamento como sendo de direita, eu sou direita. Senão eu sou de centro. Então, efetivamente, existe esse lado, mas é o lado que é anti a ideologia de esquerda. Esse é o ponto, esse limbo existe hoje. Então, eu acho que a cada dia que passa ele vai ficar mais forte, como é no mundo inteiro. Como você viu agora o exemplo da França que eu estava falando, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a direita, a Le Pen virou quase centro. Que apareceu uma extrema-direita, mas ela foi para o segundo turno, a extrema-esquerda ficou fora. Então, a gente tem situações que no mundo é assim, todo mundo tem ideologia. Todo mundo completa, todo mundo tem ideologia. Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, não, aparecendo mais. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal da Mix e voltamos já com o Eduardo. Não vai ser moleza, né? Não vai ser, não. Foi educado na entrada, agora no final. Dando as boas-vindas, né? Dando as boas-vindas. Deixando ele achar que vai ser fácil. Muito bem, voltamos já.
Ok, já estamos de volta com o Jornal da Mix nessa segunda-feira, hoje com Adolfo Padilha, entrevistando aqui o deputado e candidato a deputado federal, Eduardo Cunha. Adolfo Padilha. Deputado, claro que a gente não pode deixar de falar. Eu comecei o nosso bate-papo aqui, que é um bate-papo que a gente quer deixar sempre o senhor muito à vontade, que o senhor foi uma ferramenta, que nem o senhor disse, motivadora num certo momento desse país. Por outro lado, depois, muitos que viram essa ferramenta que nos motivou, nos vimos o senhor acusado de estar envolvido em um monte de coisa que a gente passou até, em certo momento, xingá-lo, né? O que esse cara fez? Pô, ele estava indo tudo bem. Algumas pessoas tinham um entendimento que foi um enfrentamento do sistema e o sistema deu a resposta. Como que o senhor está andando na rua hoje? Como o senhor sente essa recepção? Bom, em primeiro lugar, com muita tranquilidade. O seu posicionamento nas entrevistas que a gente acompanha é muito firme. Não, muita tranquilidade, cabeça erguida. E vamos deixar claro para todo mundo, eu não tenho qualquer condenação, as condenações foram anuladas, eu não cumpri qualquer pena e não tenho pena a cumprir. É bom deixar isso claro em primeiro lugar. É importante a gente colocar o seguinte, nós vivemos um sistema de criminalização da política patrocinado por esse juiz fake, o Sérgio Moro. O que aconteceu naquele processo, Eu autorizei a abertura do processo impeachment, o plenário da Câmara dos Deputados votou a abertura depois que a comissão processou, em 17 de abril de 2016. No dia 3 de maio de 2016, parlamentares do PT entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo meu afastamento da presidência da Câmara, dizendo que eu ia ser o vice-presidente da República e como tinha denúncia no Supremo Tribunal Federal contra mim, eu não poderia ocupar a presidência da República. E aí, no dia 3 de maio, entraram à tarde, marcaram o julgamento para o dia 5 de maio de manhã, sem que o ministro relator tivesse recebido o processo. Aí o que aconteceu? Quando eu autorizei a abertura do processo impeachment, que foi em 2 de dezembro de 2015, ou seja, quase 6 meses antes, uma semana depois daquela autorização minha, fizeram uma busca e apreensão na residência oficial da Câmara, autorizada pelo Procurador-Geral da República, que após a busca e apreensão protocolou um pedido de afastamento meu. E que foi para o relator Teori Zavascki que botou na gaveta e não tinha feito nada em 6 meses. Aí, de repente, depois que o PT entrou com essa ação, os parlamentares do PT entrou com essa ação pedindo esse meu afastamento, que foi pautada para julgamento, o Teori resolveu dar uma liminar para me afastar da presidência da Câmara, do mandato de deputado, e me proibiu de entrar na Câmara. O que aconteceu? Qual o recurso que eu tinha? Nenhum. Aí não julgaram aquela ação. Eu entrei, através de 3 partidos políticos, uma ação direta de constitucionalidade, para pedir o seguinte, um afastamento dessa forma equivaleria à prisão em flagrante, teria que ser submetida ao plenário da casa em 24 horas depois. Sabe quando julgaram essa ação? 1 ano e meio depois. Sabe quando julgaram? Quando o Aécio foi afastado do Senado, e aí deram ganho de causa e que o Aécio teve que ser submetido o afastamento dele no plenário do Senado. O senhor, então... Deixa eu só concluir o raciocínio, que aí depois você fala à vontade. É só para poder concluir, não perder. O Aécio retornou o mandato do Senado. Ou seja, o meu afastamento foi ilegal. Eu ganhei a própria ação. E essa ação, que eles entraram pedindo meu afastamento por estava denunciado no Supremo, 6 meses depois, em dezembro de 2016, antes do julgamento dessa ação, no caso do Aécio, o Marco Aurélio Mello, que era o relator, deu uma liminar para afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado, que não cumpriu a decisão, fugiu do oficial de justiça, levaram para o plenário do Supremo, 48 horas depois, com ele fugindo do oficial de justiça, e simplesmente não ganhou a ação. Não cabia o afastamento dele da presidência do Senado pelo fato de estar denunciado. No caso, ele era réu no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Disseram, não, ele simplesmente só não pode ocupar a presidência da República temporariamente. Mas presidente do Senado ele é e continua. E ele continuou. Ou seja, a decisão que fizeram comigo foi para criar o contrário. Foi para criar um precedente. Com o meu afastamento do mandato, afastamento da presidência da Câmara e com a proibição que eu entrasse na Câmara, que se submetesse 24 horas depois, eu teria retornado, a Câmara não ia aceitar. Mas 6 meses depois foram jogar minha cassação, era para me cassar o mandato. Aí cassaram o mandato, mandaram para o Moro pegou aquela festa, decretou uma prisão preventiva que o Supremo considerou ilegal agora, quando anulou a condenação. E as acusações e a condenação que o Moro me impôs com a prisão preventiva, confirmada pelo Tribunal Regional Federal do Paraná, que foi anulada pelo Supremo, é baseada na palavra de delator.
Porque o Moro, na indústria dele, ele prendia as pessoas, era um sequestro, que o pagamento do resgate era a delação. Qual que era o resguardo do Moro? Não, é o resgate que ele cobrava. Mas qual é o resguardo dele para ele poder fazer isso como um juiz? Ele fez isso, ele era cobertado pelo todo o sistema que estava atrás dele. O TRF do Paraná cobria todas as decisões dele. Quando você ia para o STJ, o relator também era do Paraná. Era uma situação absurda, que mudou no STJ depois. Era uma situação extremamente absurda, porque quem entende um pouquinho, eu não quero falar muito técnico de jurídico, o nosso ouvinte não conhece, mas o que acontece? O primeiro e o segundo grau analisam as provas. Quando você vai para o STJ e para o Supremo, que é o terceiro e quarto grau, você vai para matéria de direito. Então o Moro condenava as pessoas dizendo que tinha prova, que não era só a palavra do delator. Você arguía no STJ que não era a palavra do delator, que era somente a palavra do delator, ele dizia o seguinte, não, para eu averiguar se é a palavra do delator, eu tenho que examinar matérias e provas que é vedado pela súmula 7. E com isso, não examinava. Então, é a situação que o Moro construiu, ele construiu uma armadilha para o seu benefício político. Inclusive, essa armadilha ele construiu para o Lula também. Não tenha dúvida disso, não. O senhor acha o Lula inocente? Não. Não, todo mundo é inocente pela nossa Constituição até sentença transitada e julgado. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Moro... O Lula teve. Não, transitado e julgado não. Ele foi condenado em 3 instâncias. Mas não foi transitado e julgado, tinha o Supremo ainda. Fala do Supremo anulou. Não. Foi anulado por causa do CEP. Mas não importa, mas transitado e julgado ele não teve. Então ele pode dizer que pela nossa Constituição ele é inocente, sim. Agora, só que o Moro... Mas o Eduardo Cunha acha Não, calma. Não. Eu vou te dizer com clareza. O Moro impediu que o Lula tivesse as suas acusações apreciadas da forma correta. E nós não vamos poder saber se, do ponto de vista factual, ele é culpado ou inocente das acusações. Por quê? Prescreveu tudo. O que o Moro fez levou os processos do Lula a toda a prescrição. Porque na medida que voltar agora, depois desse tempo todo... Mas a decisão do Fachin, o senhor acha ela comum? O senhor é um... Não, o Fachin jogou para salvar o Moro. Ele jogou para salvar o Moro. Quando ele tomou aquela decisão... De livrar o Lula? Sim, mas aí o Lula ia ser livrado de qualquer maneira. O Moro ia ser decretado... As delações, o dinheiro devolvido. Como é que o senhor vê tudo isso? Cara, veja bem, eu acho que muitos empresários pagou o resgate da prisão. Entregou dinheiro que não tinha nada a ver, foi para sair da cadeia que o Moro colocou. Teve gente que foi retirado da cadeia, só era retirado se falasse de mim. O Odebrecht ficou preso, se eu não me engano, mais de 2 anos. Vê o livro do Emílio Odebrecht que está saindo agora. Rico do Brasil, vê o livro do Emílio Odebrecht que está saindo agora e desmentindo tudo que está na delação. Nós temos que olhar o seguinte... Mas diante do quadro que foi pintado do Moro, eu acho que politicamente ele é um desastre. Não, é pior do que isso. O Moro é um fraude. Quem acobertou o Moro foi a mídia. Então, quem acobertou o Moro foi a mídia. Mas ele não faria isso com um simples juiz de uma comarca lá Fez com a mídia. Fez com a mídia. Se ele não tivesse apoio do sistema judiciário. O Moro, Adolfo... Hoje esse sistema abandonou ele? Adolfo, em 2011, ou seja, 3 anos antes de iniciar a Lava Jato, o Moro publicou um artigo na Folha de São Paulo dizendo que tinha como fazer uma operação mãos limpas no Brasil, semelhante da Itália. Todo o roteiro do que ele fez, ele escreveu ali. O Moro era chefe de uma organização política criminosa. E quem bancava essa organização política criminosa? Não, foi a cabeça dele. Não poderia sair do Paraná isso? Saiu. Não Por quê? poderia... Mas porque você acha que... Quem que é a nossa maior liderança no Paraná política? Álvaro Dias. Hoje o Ratinho Júnior, governador. Não é isso? Lá em Alagoas nós temos o Renan Calheiros. Mas quem disse que o Moro Mas esse não era o verdadeiro ativismo do judiciário? Então o ativismo do judiciário começou lá... O ativismo do judiciário é diferente. O Moro fez o fraude judicial. Você não pode confundir a fraude com o ativismo. Ativismo judicial é, por exemplo, o Barroso, no julgamento de um habeas corpus para libertar uma mulher acusada de aborto, ele simplesmente legaliza o aborto até 3 meses de gestação no voto. Isso é ativismo judicial. Ativismo judicial é o ministro de decisão monocrática suspender uma política pública. Interferir no executivo. Suspender uma política pública, que é o que eu estou falando. O ministro de decisão monocrática suspende uma política pública ou impõe uma política pública. O ministro de decisão individual suspende uma lei aprovada pelo Congresso. Isso aconteceu com o Moro. O Moro interferiu na eleição. Não. O Moro interferiu na eleição. Não, o Moro me afastou da eleição e afastou o Lula. O que acontece? Veja bem, o Lula tinha que ter disputado a eleição em 2018. Foi o maior erro que o Moro cometeu, que prejudicou o Brasil como um todo. O Lula ia perder a eleição em 2018. Alguém tem alguma dúvida disso? Ele ia perder a eleição e politicamente teria sido muito melhor para todos nós. Porque um ponto de vista interessante. Claro que tinha que ser. Eu acho que o eleitor é que tem que resolver a situação sempre.
Sempre. E o eleitor vai resolver a situação, sempre o melhor para o país. O eleitor em 2018 não traria o Lula de volta. O que o Moro fez foi fazer o Lula pousar de vítima. Vê riscos de trazê-lo agora, deputado? Risco, claro que há. Claro que há risco. Com tudo que fez? Não é que tudo que fez, o Moro transformou o Lula numa vítima. Além de não permitir que ele fosse julgado de fato, ele transformou ele numa vítima. Nós não estamos enfrentando a liderança política somente, que era uma liderança política, que tem um segmento forte. Nós estamos enfrentando uma vitimização da criminalização da política do Moro. E eles criam muita narrativa sobre isso. É óbvio, é óbvio. Então o que acontece? Fortaleceu o Lula em função disso. Eu acho até que o Lula vai perder a eleição, porque essa parte do vitimismo dele vai ser desidratada um pouco na campanha. Não porque vai preponderar qualquer acusação contra ele, eu não entro em meta e acusação. Eu acho que política não se faz pelo Código Penal. Política se faz pelo Código Eleitoral. Vamos para a urna e vamos decidir. Então a gente precisa entender o seguinte: quando tirar a desidratação desse vitimismo político do Lula, nós vamos ter que comparar governo. Tem que comparar o governo da Dilma com o governo do Bolsonaro. Não é o governo do Lula, não, porque a Dilma é produto do Lula. Não é essa história, a Dilma é a Dilma, Lula é Lula. Não, quem inventou a Dilma? Mas tentam desgrudar. Não, quem inventou a Dilma? O Lula. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Ele que impôs o país, o nome da Dilma, como sendo presidente da República, que nunca tinha disputado uma eleição de vereador no Brasil. Então é importante que a gente mostre. A eleição vai servir para isso. Agora vai lá o Michel Temer, faz uma declaração que ela é honesta, em seguida ela faz uma declaração que ele é o articulador do golpe. Que loucura, né, deputado? Bom, eu acho que... Bom, enfim. A gente precisa falar também do lançamento do seu livro, né, deputado? Vamos falar do lançamento do livro que o deputado veio aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta que falou que eu não deixaria de fazer. O senhor disse que a eleição é decidida na urna e pelo eleitor. O senhor confia na urna eletrônica? Olha, eu fui eleito por essa urna algumas vezes. Então, eu não posso desconfiar daquilo que me elegeu. Agora, eu também tenho o seguinte ponto de vista. Eu uso um exemplo, que é um exemplo que você, ouvinte, entende. A sua casa é segura, você trancou bem a sua casa. Até o dia que o ladrão consegue arrombá-la. O dia que o ladrão arrombar, a casa deixou de ser segura. Então, não é por que eu achar que a minha casa é segura hoje. Ninguém entrou nela, não quer dizer que não vai entrar amanhã. Então, a gente tem que ter cuidado. Se os hackers conseguem invadir o Pentágono, não vão invadir uma situação. Né? Então a gente tem que ir para um debate, não dizer que houve fraude ou que vai ter fraude. A necessidade de reforçar a segurança. É óbvio, eu tenho que ter primeiro transparência. Tem invadido o painel esses dias? Dentro do próprio Senado? Da Câmara, aconteceu isso agora na votação da Câmara. Se acontece isso, pode acontecer a qualquer momento com qualquer coisa. Então, eu acho errado ficar se escorando nesse discurso que as urnas são seguras. E elas são seguras, sim, na minha opinião. Eu não discordo que as urnas são seguras, mas não quer dizer que amanhã elas não possam deixar de ser. Exatamente. Então, a gente precisa prevenir. A gente tem que prevenir para evitar... cria toda uma narrativa e que aquela velha história. Se você tira a polarização, se você tira o carro de polícia da rua, vai ter um assalto. Se o carro de polícia estiver lá, o ladrão vai buscar um lugar que não tem carro de polícia. Exatamente. Deputado, vamos falar do seu livro. Eu estou curioso para saber o que é que tem em todo esse diário aí do impeachment. Bom, eu não vou falar muito, não, senão você vai perder o interesse de ler, né? Não fala aquilo que vai me trazer mais interesse ainda para comprar o livro. Apesar que eu acho que eu vou ganhar, né? Depois dessa entrevista aqui. Rapaz, eu até gostaria de dar, mas ele não me pertence, ele pertence à editora. Então, infelizmente, eu não posso dar, isso é um grande problema. Não é que o Eduardo Cunha é inteligente mesmo, já viu? Já saiu. Deputado não é porque ele está aqui na nossa presença, por tudo que ele sabe, teria que ser uma entrevista de 1 hora. Com toda certeza. Vamos lá, vamos falar do livro, então. O livro, ele tem não só esse apanhado da história brasileira que eu trouxe aqui no início para vocês, mas ele tem os bastidores de toda a articulação que houve do processo impeachment diário. E um fato, por exemplo, uma coisa que tudo que eu vivi, tudo que eu participei está lá. Tá certo? O que acontece? Tem um fato bastante interessante. Muita gente acusa, ele fez isso, abriu o impeachment porque brigou com o PT naquele dia. Bobagem. Eu relato no livro que 33 dias antes de eu ter divulgado a abertura do processo impeachment, eu assinei, entreguei para o secretário-geral da mesa, mandei ele colocar no cofre, o Silvio Avelino. Falei, se eu morrer, se eu for afastado na surdina da noite, uma decisão absurda, se acontecer qualquer coisa comigo, você publique e dê curso. Então tá aí o testemunho desse. Só essa história aqui, ele assinou porque...
estava lá assinado já há 33 dias, dentro do cofre da Câmara com a ordem de publicação. E por que esperar 33 dias? Muito simples, é muito fácil para você entender. A gente tem Ele é cristão, a idade de Cristo. Não, O problema é o seguinte, havia um momento certo para poder se divulgar isso e eu não iria fazê-lo antes do fim do ano de 2015, porque eu não queria que invadisse o recesso. Eu queria continuar, o processo tinha que iniciar e continuar. A interrupção do recesso poderia esfriar e acabar com o processo de impeachment. E por que eu o fiz mesmo assim? Muito simples. Como foi lastreado no fato da Dilma ter mandado um projeto de lei ao Congresso Nacional, esse projeto de lei, ela é ditado os decretos de execução orçamentária, sem respaldo na lei orçamentária, se aquele projeto virasse lei, acabaria o crime. E a gente achava, havia um acordo político de não levar à votação aquele projeto. E simplesmente, num certo momento, esse acordo foi rompido. E o Congresso estava sendo levado à votação naquele dia e ia aprovar. Então, eu fui obrigado a divulgar naquele dia antes que o Congresso aprovasse. Entendido. Senão, teria ficado para fevereiro. Senão o crime não existiria mais também. Teria ficado para fevereiro. Isso está muito bem relatado no livro. Está relatado. Eu acho que eu já te dei uma canjinha aí para você ter uma motivação para ler o livro, né? Eu quero mais. Tem alguma... conversa minha com Lula, há uns essa é 15 boa. dias antes da eleição. Tem umas coisas ali que você vai gostar. Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro. Mexi na camisa. Que eu vou votar e que eu acredito que ganhe. Por quê? Porque eu sou conservador de costumes e liberal na economia. Acho que ganha porque os confrontos de ideologia, os confrontos de governos vão mostrar que é melhor o governo Bolsonaro que o governo da Tem tempo Dilma. para mais uma pergunta? Tem, não, eu acho 2 minutos eu aí. acho que uma análise dá até pelo conhecimento. O que seria, tirando todas, o que seria um governo, uma vitória do Lula para o Brasil no ponto de vista do Eduardo Cunha? Para mim, muito ruim, do meu ponto de vista, seria muito ruim, porque o Lula nunca teve tão petista como ele está agora. Nem em 2002, quando ele chegou ao governo, a primeira vez. Que ele assinou a Carta dos Brasileiros, que ia respeitar contratos. Com a experiência política que o senhor tem, realmente, uma vitória do Lula poderia nos levar a uma Venezuela, como é muito dito isso? Cara, vai depender muito da situação, né? Que os que vão entrar não vão querer largar mais o poder, né? Vão fazer de tudo para manter o poder. Então, a verdade é essa. Agora, o que vai acontecer? A formação do STF hoje facilita isso ou não? Não, mas acontece que o próximo presidente vai nomear 2 ministros do Supremo Então Tribunal facilita Federal. mais ainda. Não, ele vai nomear 2 ministros. Quem ganhar a eleição vai mudar o conceito de tudo. Inclusive, por exemplo, se o Supremo vai ser favorável contra o aborto. Se o Supremo vai ter a posição A ou B em certas situações. 2 ministros naquele quadro que está hoje, se for conservador... É o domínio do Brasil. É o domínio pelo menos da pauta, né? Entendeu? Agora o Lula, ele, como eu digo que ele está mais petista, ele já defende a liberação do aborto, ele diz que vai revogar a privatização da Petrobras, ele diz que vai revogar a reforma trabalhista, ele vai revogar a reforma da Previdência. É um retrocesso perigoso. No meu ponto de vista, é. Uma reeleição do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, livre das amarras da reeleição, que é um grande problema, eu acho que ele vai fazer um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, né? E sem pandemia e guerra, com certeza absoluta. E nós vamos ter uma continuidade, exatamente o inverso. 2 ministros supremos nomeados pelo Bolsonaro. Quer dizer, aí equilibra um pouco. Você vai para a privatização da Petrobras. Nós temos exatamente o oposto. Por isso que é bom que a população saiba e defina o que ela quer. Se a população quer, vamos revogar a privatização da Eletrobras, traz para fazer o que igual a Dilma fez, quebrou a Eletrobras e botou a conta na conta de luz para os brasileiros pagarem. Tudo isso a população vai escolher o que ela quer. Ótimo. Prazer, né? Eu ter o deputado aqui. Um prazer. Muito bom. E eu não posso deixar de falar, todo mundo me conhece na minha cidade aqui, eu sou um ativista político, gosto da política. Eu gosto da coragem, deputado. E o senhor é um homem de coragem. Obrigado. Os seus pecados, você vai responder a Deus. Não, né? Pecadores todos nós todos somos. nós somos, né? Mas com certeza os pecados que eu cometo não são aqueles que me acusaram. Exatamente. Você vai responder a Deus e tem a justiça para cuidar, mas eu gosto do posicionamento da coragem. A gente acompanha as entrevistas e é um prazer muito grande nós da Mix FM, no nosso programa, humilde programa aqui, que eu e o Eudes tentamos levar um ponto de vista da política para quem nos ouve. Tê-lo aqui com essa coragem de falar e agradecer em nome de todos os nossos ouvintes, os nossos amigos que nos acompanham muito. E aí, É isso aí. Vamos deixar aí para o deputado as palavras finais. Só agradecer a todos, dizer que é uma honra sempre para mim poder debater. Eu não tenho nenhuma preocupação em debater com quem quer que seja sobre qualquer tema. Eu acho que quem está na política está para se expor e eu não me escondo de absolutamente nenhum tema, de nenhum debate, de nenhum fato que aconteceu. Agradeço, espero poder retornar aqui se você me convidar e venho com prazer. Claro. Né? E vamos aí, eu sou pré-candidato nesse momento, não posso falar efetivamente sobre candidatura. Está numa região onde 87% dos votos foram Bolsonaro.
Bolsonaro na última eleição. Espero que seja 100 nessa. Valeu, gente. Grande abraço. Amanhã nós estamos de volta com o Jornal da Mix às 7h30 da manhã. Até lá.